Tabata Amaral resolver, assim, vamos dizer, né, o seu apreço pela democracia. Vamos ver o que a Tabata Amaral falou. A senhora é a favor da anistia dos presos do dia 8? Esse é um assunto que vai passar pela Câmara. Golpe, ataque terrorista, a gente tem que tratar como terrorista. Do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a senhora é contra ou a favor? Contra, e jamais votarei isso porque eu não sou senador. Vamos lá, né? Tabata Amaral deu uma entrevista ontem para a Revista Oeste, aí estava o Piotr conversando com ela, e a Tabata resolveu dizer, né, que ela é contra um golpe, uma ameaça terrorista, não sei mais o que. Fabi, você consegue contabilizar quantas pessoas foram mortas, degoladas, explodiram, sei lá, tiveram seus membros destrinchados aí nesse atentado terrorista contra o Estado Democrático de Direito? Aí você ser contra o Alexandre de Moraes, inclusive ela disse uma frase maravilhosa, né, que ela fala assim, não dá para saber quem começou o problema, né? Não dá para saber quem começou com inquéritos ilegais, com censura, a pegar o Estado de Direito, pegar todas as leis e rasgar. Não dá para saber quem começou, tá, Fabi? Bom, Deus sabe o que faz, né? Eu acho que, graças ao bom Deus, nem eu nem você fomos cogitados para estar nessas sabatinas aí dos candidatos. Eu admiro o Piotr. Piotr, beijo para você. Porque eu não ia conseguir, gente, não serve para mim, Deus sabe realmente o que faz. Eu não ia aguentar falar, amiga, o que importa quem começou? Aliás, a gente sabe quem começou, mas parece coisa de criança. Pera, quem começou não importa, mas quem está continuando, minha amigona, se chama Alexandre de Moraes, que está com a sua caneta, né, indomável, ele tem uma caneta indomável. E aí é muito cretino, ela fala, ai, mas foi golpe, blá. É aquela velha coisa, né? E se passando de limpinha. Eu juro que eu prefiro um esquerdista, petista, extremista, do que gente como a Tabata, que quer se fingir de limpinha e quando chega nesses temas, é cretina. É cretina como foi o Túlio, né? Túlio Gadelha lá, que teve essa semana. Para mim foi a síntese da podridão que é o Congresso Nacional. Isso. Que foi lá e enfrentou o pessoal, né? Os familiares das vítimas, quem está com gente presa. Então, olha, realmente é um verdadeiro absurdo. Daniel, você consegue perceber como a Tabata está preocupada com a democracia, ou seja, as pessoas que criticam todo esse sistema é que são golpistas e são terroristas. Você está com medo desse pessoal do 8 de janeiro, aí se eles saírem na rua, eles vão sair explodindo todo mundo e degolando pessoas no meio da rua? O que acontece aí é a básica corrupção da linguagem, né? Eles estão atacando essas pessoas, que obviamente isso não foi um golpe de Estado. Como é que você vai dar golpe de Estado sem armas nenhuma, sem apoio de nenhum grupo armado, ou que tenha força, ou que tenha a caneta na mão? Isso é assim, absolutamente maluco. É a corrupção da linguagem. Eles se escondem atrás de novos sentidos para palavras bonitas, para chavões, e com isso eles vão tentando ali manipular a opinião pública. Eu fico felicíssimo de participar aqui do Bradock, porque eu sei que essa é uma iniciativa, um abraço aí para o meu amigo Manuel, eu sei que essa é uma iniciativa que literalmente dá nome aos bois, sem essa distorção. A grande mídia, ela está absolutamente corrompida, vendida, não fazem perguntas difíceis, por exemplo, para a Tabata ou para qualquer outro candidato aí que não seja um candidato fora do circuito, fora do que eles já estão fazendo há muito tempo. Então, assim, eu sempre, né, eu tenho o meu show Coisas de Cinema, que é lá da grade do Fio Diário, um abraço aí para o Marco Antônio, toda a equipe do Fio Diário, Marco Antônio, Adriles, e eu no Fio Diário e também no Coisas de Cinema, eu sempre falo, olha, vocês têm que apoiar essas iniciativas das pessoas que estão falando a verdade, das pessoas que não estão no bolso de alguém como a Tabata está no bolso lá do Lema, e assim, todo mundo sabe disso. Então, no meu programa, Coisas de Cinema, eu falo, olha, vocês precisam apoiar o Bradock Show, vocês precisam apoiar lá a Academia Conservadora do Alan dos Santos, vocês precisam apoiar o Fio Diário, tem que apoiar esse tipo de coisa, a Revista Oeste, enfim, todos nós que estamos do lado de cá, todo mundo que está na trincheira agora, né? Você falar a verdade virou um ato revolucionário hoje em dia, isso é uma loucura. E a Tabata, ela é o espelho exatamente de uma marionete.
A Tabata não fala por si só. A Tabata é uma marionete do sistema. E é claro que as pessoas percebem isso. Isso é muito claro. O problema, que eu sempre falo, é o rastro de destruição que isso acarreta, né? Quando você tem uma pessoa como a Tabata, que tem um visual, né? Uma menina jovem, ela é cativante, né? A história de vida dela é interessante, uma menina que, eu saí do nada e agora estou aqui lutando pela prefeitura e tal. Quando você tem isso, é um perigo você se basear pela imagem, é um perigo você se basear pelo que ela está falando. Quem é a Tabata de verdade? Da onde ela vem? Enfim, acabei me estendendo aqui. Fala aí, Fabi. Não. Eu só ia aproveitar, porque você chegou aqui no Braddock Morning e a gente precisa dizer, gente, vocês não vão acreditar, minha senhora e meu senhor que nos acompanham todo dia. O Daniel, ele foi dublê do Stallone por anos e anos. Eu acho essa curiosidade maravilhosa, Daniel. A gente tem que presentear a nossa audiência com essa informação. Porque tem muita gente que, né, chega aqui e não conhece. Então não vamos deixar isso passar batido, né? Que experiência maravilhosa aí, gente. Tá vendo? Minha senhora e meu senhor. Dublê de Stallone. Você podia agora lá e dar uma brigada lá com quem a gente precisa. Desculpa te interromper, para ser bem preciso, na realidade, o que eu fiz com o Stallone, o aprendizado foi um negócio assim fantástico. Para mim, a minha vida mudou da água para o vinho depois que eu trabalhei com ele. Mas, para ser bem preciso, a minha função com o Stallone eu era o stand-in do Stallone. É um tipo de dublê, eu nunca fiz nada de pular de prédio e tal, eu mais apareci em cenas assim, que estão longe, né, andando de carro, lá longe, correndo lá em cima do morro, quando não tem absolutamente hipótese nenhuma de alguém saber que era eu, mas tinha que ter as mesmas características físicas. E o stand-in, primordialmente, faz o quê? O stand-in, ele fica ali para não cansar o artista, ele fica ali ajudando a equipe técnica a montar luz, a montar câmera, enfim, é um cara que está ali para poupar, mas com isso me deixou muito perto da ação, entendeu? Eu ficava ali do lado do Stallone, ele entrava em cena, eu saía e me escondia em qualquer lugar que dava, qualquer buraco que dava para me esconder, e ele saía de cena, ele pegava, enfim, entregava a arma dele na minha mão, entregava o charuto dele na minha mão e ia fazer o que tinha que fazer. Como ele dirige os filmes, né? Eu acabei, assim, estando muito perto da ação, ensaiando falas aí com o Bruce Willis, com o Schwarzenegger no set de filmagem. Então, assim, fazendo uma mini apresentação aqui, mas sem o que a gente chama de, como é que a gente fala? Stolen Valor, né? Ele praticamente faz tudo, o Stallone. Ele não tem dublê no sentido de... vamos lá, só se for uma coisa muito específica, né? Tem que pular do prédio, tem que fazer alguma coisa, mas ele é assim, ele é uma escola, é um general no set de filmagem. Sem me alongar muito, mais colocando aí os pingos nos is, a gente falando aqui de corrupção da linguagem, né? Então, para ser bem preciso, eu fui um stand-in dele, que é um tipo de dublê de foto, digamos assim, funciona bastante nos bastidores e funciona também quando ele não tem nenhuma fala ou não tem nenhum close. Lá estava eu fazendo a linha aí de Rambo, a ideia era essa. Daniel, mas isso aí é o sonho de 99% dos meninos, pelo menos os meninos da minha geração, né? Hoje em dia, boa parte deles querem virar o Pablo Vittar. Mas da minha geração era o sonho de 99% dos meninos, então era uma diversão sem fim, né? Uma coisa como essa. Sei lá, poder cumprimentar o Stallone, pra mim já tava, imagina você poder ser dublê, né, dele. E aí tem alguns adicionais, né? Só pra gente complementar aqui. A Tabata está falando bastante dessa corrupção da linguagem. A Tabata tem um clube do livro, tá? E ela tinha anunciado no clube do livro dela que ela iria ler 1984, do George Orwell, mostrando que era uma crítica ao Bolsonaro, tá? Logo, esta pessoa vai lá que achou as pessoas lá do 8 de janeiro de terroristas, e você fala, mas que terror que elas colocaram, não deixaram medo nem no Flávio Dino, que era a única pessoa que estava lá no prédio, lá provavelmente dando risada lá dentro, falando, agora vamos pegar todo mundo nessa armadilha. Bom, gente, eu preciso dar uma corrida aqui, que hoje a gente tem pouco tempo. Falando em tudo o que está acontecendo aqui, né, a Polícia Federal, ela indiciou André Janone, sabe aquele deputado lá de não sei quantas fake news, etc. Só que para mim tem um problema aqui, tem um problema nessa notícia, tá todo mundo lá comemorando, é o seguinte, né, foi pelo suposto esquema de rachadinha, né, no seu gabinete parlamentar, tem áudios, né, vazaram áudios mostrando todo esse sistema aí, o Janone sempre de uma maneira
hiper autoritária, inclusive esses dias estava lá dizendo, né, quando derem print, mantenham o meu nome, eu já se viu, né, vocês querem passar para frente sem o meu nome. Só que tem um problema, esse esquema de rachadinha pode respingar no senhor Guilherme Boulos, porque o Boulos, no Conselho de Ética, foi lá, votou a favor do Janones, né, ele que ficava enchendo o saco do Flávio Bolsonaro com tudo isso, né. Então, assim, o Boulos já está num momento meio delicado nessa campanha, agora vai ter que aguentar essa batata quente. Fabi, depois de você espirrar neste ar maravilhoso de Cubatão, como você está analisando tudo isso? Olha, gente, tô sem ar mesmo, mas essa parte aí do Janones, eu estou rindo de alegria. Né? Tem gente falando assim, será que a PF, que demais, vão fritar o Janones? Gente, eu não acho, tenho certeza, né? Ele já caiu aí no desgosto, para o pessoal ver que quando falam assim, vocês brigam demais na direita, na esquerda não tem isso? Olha aí o exemplo do Janones. E tem que bater realmente algum resquício no Boulos, ainda mais que a gente está na reta final, graças a Deus, aleluia, dessa eleição de São Paulo, que está enchendo o saco de todo mundo, mas o Boulos é realmente quem, né, todo paulistano de bem não quer ver eleito. Então, tudo precisa ser relembrado. Então, todo o meu tempo que eu tiver, eu baterei no Boulos, literalmente, nesse sentido aí, né, de dizer as verdades. Ele foi uma das pessoas que foi responsável para proteger a rachadinha do Janones. E eu fico pasma, Flávia, de vez em quando eu tenho que assistir, né, que Ossos do Ofício, eu assisto o CNN, por exemplo, e lá tem um cidadão, que eu não vou falar o nome, mas ele participa e ele fica... Quando ele vai falar do Janones e disso, ele traz a pauta do Flávio Bolsonaro ou do Carlos Bolsonaro. Ô, meu querido, os dois, ambos, né, foram inocentados pela justiça. Então, para com isso que tá feio, né? A gente, assim, presunção de inocência vale ou não vale? A gente já sabe que para vocês não vale, mas é muito cretino, porque o Janones tem áudio, amigo, áudio, e não é inteligência artificial. Ô Daniel, além disso, tem um detalhe adicional. O Flávio Bolsonaro, ele foi inocentado, não foi pelo Conselho de Ética, não foi assim, uma votação entre os pares, não, ele foi inocentado porque investigaram lá a fundo e falaram, olha, as movimentações aqui, elas estão, sei lá, eles acharam alguma coisa estranha ali na movimentação, mas falaram, não tem ali a prova final de crimes. O caso do Janones é completamente diferente, ele só foi inocentado porque era um voto, não era uma investigação policial, né?